Paz do Senhor, amém. Hoje é dia 5 de setembro de 2020. São 5h30 da manhã. Estou acordada desde cedo orando. E Deus me trouxe a lembrança de que eu gravei a primeira parte. A voz está um pouco rouca. Eu gravei a primeira parte do testemunho da minha vida sentimental, da restauração, né? E hoje eu quero gravar, se Deus quiser, a segunda e última parte, né? Porque é uma história. É a área onde o diabo mais trabalha na vida do homem e da mulher de Deus, na família, na vida sentimental, né? Há uma grande diferença, né? Me ensinaram que são 4 pilares, né? Espiritual, familiar, saúde, né? Financeira. Mas a parte familiar, ela na verdade não se confunde com a parte sentimental. Família é marido, filhos, nosso relacionamento com o marido, eu como mulher, né? E o homem com a sua esposa, mulher, seu relacionamento com a sua esposa e com os seus filhos. Então isso é um relacionamento familiar, mas relacionamento sentimental, essa é a parte entre um homem e uma mulher, né? Então, separa, é uma parte familiar, mas que ela se divide. Porque o relacionamento homem e mulher é diferente de familiar, né? Familiar é quando abrange tudo. Mas dentro dessa parte familiar eu tenho o relacionamento destacado entre homem e mulher, né? Minha vida sentimental, como eu falei no outro vídeo, sempre foi uma vergonha. E a partir do momento, né, que eu me separei do pai dos meus filhos, logo em seguida eu vim me batizar, aceitar Jesus, né, e esse sentimento que eu tinha por ele já não existia mais. E fiquei 1 ano sem ninguém, mas eu queria alguém para mim, eu queria ter alguém para mim. Então foi 1 ano que eu fiquei sem ninguém, mas lá já no final desse ano eu comecei a orar pela minha vida sentimental, comecei a dizer para Deus que queria casar. Assustei um pouco o meu pastor porque eu era uma coroa, né? Meu pastor levou um tempo para aceitar que meu casamento tinha acabado, então ele orava para que eu voltasse, né? E hoje ele até falou que hoje ele entende, né? Porque ele achava que se eu orasse bastante, o pai dos meus filhos mudaria, mas hoje ele vê que o pai dos meus filhos, depois de mais de 12 anos, eu tô jogando por alto, irmão, que eu sou ruim de conta, mais de 12 anos separada até hoje eu sou uma pastora, faço a obra de Deus, sou apaixonada por Jesus e até hoje ele não aceitou Jesus, gosta de tomar lá a cervejinha dele, viver a vida dele sem Jesus. Então muitas vezes Deus separa também. Então o meu pastor hoje ele entende isso, né? Ele consegue compreender que às vezes a vontade do homem não é a vontade de Deus, né? E que Deus sempre vem em primeiro lugar. E aí depois eu me batizei, comecei a orar, aí vim conhecer, realmente eu namorei algumas pessoas, né? E logo em seguida eu namorei um varão, conheci um varão. Deus me mostrou esse varão quando ele tinha 22 anos, mais ou menos em sonho. Cabelo cacheadinho, hoje ele não tem mais o cabelo cacheadinho, então foi um espanto. Porque quando eu conheci, eu falei, pô, eu te conheço de algum lugar, vocês vão me conhecer, aí lembrei do sonho. E ele me mostrou uma foto, né? E era igualzinho do sonho que Deus tinha me dado. Só que também esse relacionamento não veio dar certo, porque a pessoa não queria Deus. Ou seja, tu vê o tempo todo Deus sinalizando pessoas que são perfeitas para nós a partir do momento que querem Deus. Em Amós 3 fala, pois andarão 2 se não estiverem de acordo, né? Andarão 2 juntos, Amós 3:3. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. E eu entreguei minha vida completamente a Deus. E eu namorei uma pessoa que desde o início Deus veio falando que não era. E eu achava que era, eu queria. E a pessoa era cristã, era da igreja.
e Deus falava que não, que não. E eu não conseguia entender que a pessoa, né, se dizia da igreja e Deus falava que não era da igreja, né? Hoje eu entendo isso muito bem, irmão. Nós vamos crescendo muito espiritualmente a ponto de entender isso. Eu achava que se eu achasse alguém dentro da igreja ia dar tudo certo. Mas hoje eu entendo que nem todo mundo que está em Israel é israelita, né? E nem todo mundo que está fora de Israel é egípcio. Amém? Tem pessoas que tem muito israelita que ainda não aceitou Jesus. Então eu preciso me manter crente, firme no propósito de que sou serva do Deus Altíssimo, que se for um israelita fora do arraial, ele vai ser tomado pela presença de Deus, como foi lá em Moisés, que Moisés fez a lista dos que iam ajudá-lo, mas nem todo mundo estava dentro do arraial. Mas os escolhidos que Deus colocou na lista, quem coloca na lista é Deus, que estavam de fora do arraial, foram tomados pela presença de Deus. Então eu entendo com isso que tem muita gente sim do lado de fora que Deus quer trazer para dentro. E pode sim trazer através da vida sentimental. Mas para isso eu tenho que me manter firme no propósito do Senhor, né? E também não vou escolher, pelo amor de Deus, não vou buscar essa pessoa. A pessoa é pagodeira, vou buscá-la no pagode. Né? A pessoa tem que se converter antes de casar comigo. A pessoa tem que se apaixonar por Deus antes. Quando eu falo comigo, irmão, eu estou dizendo humanidade, homens e mulheres. Então eu prefiro falar assim. Estou falando de mim, de você. Então a pessoa ela tem que ser crente de verdade, fora do arraial, ela já tem um comportamento de crente, mas antes de casar comigo, depois que a gente casar, não, irmão, é antes. A pessoa tem que se apaixonar e casar com Jesus antes. A pessoa tem que ser louca por Deus antes. Você tem que ver esse amor por Deus antes. Então não se confunda, tá? Você quer ir para a igreja, a pessoa hoje não, sai fora. Sai fora. A pessoa que não quer compromisso com Deus, porque as leis de Deus são boas, perfeitas e agradáveis. Né? A lei de Deus eu não quero morrer, Jesus, então não mate. Então, se todo mundo não matar, ninguém vai ser morto. Eu não quero ser roubada, então não roube. Porque se todo mundo não roubar, não vai haver ninguém sendo roubado. Eu não quero ser ferida com palavras, então não fira ninguém com palavras. Que se todo mundo fizer o mesmo, mas eu faço, ninguém faz as leis de Deus. É assim, eu faço primeiro. Eu faço. Em Gálatas 6 fala, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que plantar, colherá. Então, independente do mundo estar plantando amor ou não, se eu sou apaixonada por Jesus, eu tenho que plantar amor, né? E em Jeremias 31, versículo 16, que foi o versículo que Deus me deu no primeiro testemunho de restauração de vida sentimental, tá assim. Assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Reprime o teu choro. Assim diz o Senhor, reprime a voz do choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Então vale a pena ser fiel a Deus, amém? E hoje Deus me deu 1 Coríntios capítulo 2, 9, que está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, primeiro tem que ser apaixonado por Jesus. Tem muita gente querendo bênçãos de Deus, Deus dá. Antes de aceitarmos Jesus como Salvador, ele já estava lá. Ele já estava lá. Ele não deixa de estar. Né? O nosso pecado nos afasta de Deus. Mas isso não significa que Deus não está vendo o que estamos fazendo ou que estamos rejeitando. Mas essa promessa é para quem ama a Deus. Esse cuidado é para quem ama a Deus. Né? Então não podemos culpar Deus por coisas ruins que nos acontecem. Primeiro que Deus não tem culpa de nada. Tudo que acontece de ruim é consequência do pecado que começou lá no Jardim do Éden e que até hoje nós teimamos. Botamos a culpa em Adão, principalmente na Eva, mas até hoje nós teimamos em pecar. Então toda vez que teimamos em pecar, perdemos bênção, abrimos legalidades
para no mundo espiritual para o Satanás trabalhar, amém? E aí eu comecei a orar e conheci algumas pessoas e comecei a namorar essa pessoa, namorei alguns anos essa pessoa, era da igreja, mas não queria Jesus. Eu não conseguia compreender, e quando eu comecei a compreender que a pessoa era crente, né, tinha um chamado de pastor, porque Deus tem uma promessa em todas as vidas. Tem gente que fala assim, ai Deus, eu tenho um chamado de pastor. Todos têm um chamado de pastor. Eu apanho pra caramba por causa disso, mas o que Deus me mostrou é a partir do momento que eu sou um pai, eu sou uma mãe, né? A partir do momento que uma pessoa decide ser pai e decide ser mãe, acontece por acidente isso, ela começa a pastorear seus filhos, então ela é um pastor. Aquelas são as ovelhas dela, né? Eu sou tio, meus sobrinhos são minhas ovelhas, então eu sou um pastor. Eu sou avó, meus netos são minhas ovelhas, então eu sou um pastor. Meus vizinhos que ficam me observando ir e vir são minhas ovelhas, estão olhando meu comportamento. Então eu sou um pastor. Então todos têm o chamado de pastor. Agora falando assim em carteirinha de pastor, chamado na igreja, de pastorear, né? Porque somos pastores de pequenas ovelhas, mas tem pastores de muitas ovelhas, né? Então um chamado, muita gente tem chamado também na obra do Senhor, de evangelista, de diácono, de obreiro, de intercessor. Meu Deus, como está faltando intercessor na terra. Pessoas que dobram o joelho e oram pela igreja, pelos pastores, pelos membros, né, pelos vizinhos. Como está faltando intercessor. As pessoas estão lutando para aparecer. O ministério do microfone, todo mundo quer pegar microfone, né? Ninguém quer fazer a obra dos bastidores, que é toda uma estrutura, né? Sem um diácono uma igreja não funciona, sem um obreiro uma igreja não funciona. A gente, é um valor inestimável que tem um diácono, uma pessoa que se responsabiliza em abrir e fechar uma igreja. Meu Deus, isso é muito precioso para Deus. Uma pessoa que se responsabiliza em ficar na porta, anotando o nome dos visitantes, cumprimentando, pegando nome, endereço. O pastor não faz nada sozinho, não existe pastor sem diácono, irmão. Não existe uma igreja estruturada sem um obreiro, sem um diácono, né? E hoje as pessoas não querem mais isso, não querem ser preciosos, porque é uma coisa tão preciosa, irmão. É muito preciosa. Eu fui diaconisa, para a glória de Deus. Tem meus pastores aí, Isaac e Adriana, que dão testemunho. Eu acho que eu fui uma boa diaconisa, né? Porque eu procurei fazer o meu melhor como diaconisa. Sempre o melhor. Ser fiel no pouco que Deus te colocará no mundo. E aí eu comecei a namorar, essa pessoa era da igreja, e Deus me sinalizava que não era da igreja, né? Deus, depois de um tempo, Deus começou a dizer que não era esse o meu varão. Eu namorei alguns anos, fui cair em fornicação, porque é complicado você ficar muito tempo namorando. Hoje eu entendo que dá sim, mas não vou mentir para você dizendo que eu consegui, eu não consegui. Quando caí em fornicação piorou, foi a época que eu comecei a ver demônios, né, andando para lá e para cá. Deus abriu minha visão espiritual para que eu visse quem estava atuando, enquanto eu achava que era só um caso de amor. Ai, isso não é amor. Não, estava abrindo uma porta, escancarei uma porta no mundo espiritual, né? E Deus começou. Deus é tão fiel que esse dom ele usou, né, para a glória de Deus, mas ele queria me mostrar que enquanto eu estava em fornicação, né, eu estava abrindo uma porta para Satanás trabalhar na minha casa, na minha família, em todas as áreas da minha vida, através da fornicação, e tem gente pensando que não vai acontecer nada. Então a gente passou, depois que caiu em fornicação, aí desandou mesmo o negócio, né? Eu digo que tinha às vezes, irmão, porque é passado, mas eu ainda tenho dons. Mas eu confesso para você que depois que eu caí em fornicação, eu não sou a mesma Márcia, né? Eu congreguei numa igreja onde eu fui proibida de orar porque um membro não podia ter mais unção que um pastor, né? A visão, né, dos líderes da igreja, o membro não podia aparecer mais do que um pastor. Eu me coloquei no meu coração obedecer tanto a Deus que desceu uma unção sobre a minha vida, que mesmo os líderes me proibindo de orar, as irmãs que queriam oração falavam, irmã, eu não posso te orar. Elas seguravam minha mão e caíam arrebatadas, falando em línguas, né? Eram batizadas com o Espírito Santo, pessoas seguravam a minha mão, vinham e seguravam para orar, elas que vinham, elas eram curadas. Então, quando eu caí em fornicação, eu perdi essa unção. Até hoje eu oro para ter essa unção. Eu não sou mais aquela Márcia
né? Deus ainda me usa tremendamente, mas não daquela maneira extraordinária que eu fiquei impactado da grandeza de Deus, né? Por quê? Porque eu teimei achando que fornicação não era pecado. E eu namorei durante anos esse rapaz. Aí eu comecei a apanhar muito na igreja, né? Porque as pessoas, Deus continuava me usando, mas toda vez que eu caía em fornicação, eu chorava muito, né? Então era um prazer assim de minutos, segundos. Então eu chorava muito porque eu sabia que eu estava entristecendo o Espírito Santo. Eu chorava, eu pedia perdão. No outro dia, Deus falava toca, Deus me usava, mas as pessoas não conseguiam entender. As pessoas achavam que eu estava de brincadeira e não. Eu era apaixonada por alguém, né? E acabava, né? Caindo em fornicação, mas eu era mais apaixonada por Jesus. Então isso me entristecia muito. Então passei a viver um tempo de depressão, porque comecei a insistir com esse varão que a gente tinha que casar, que tinha que acertar as coisas, né? E ele ficou anos e anos me enrolando. E, irmão, se for botar em detalhe, muita coisa mesmo. Eu lembro que de tanto insistir dele comprar pelo menos uma aliança, que essa é o maior ponto, eu insisti muito ele comprar uma aliança, porque eu queria mostrar para o pastor que eu estava vivendo não estava vivendo uma fornicação, um relacionamento sórdido. Eu estava vivendo uma linda história de amor, né? Então, fomos numa lojinha de aliança de R$ 5, estamos em 2020, irmão. Uma aliança de lata. Chegamos lá, Deus, tipo assim, tu é teimosa? Vou te mostrar que ele não quer. Chegamos lá, só tinha aliança de R$ 5 mesmo, aliança de lata dourada, né? O cara tinha dinheiro, condições de comprar uma aliança muito boa para mim. O cara era avarento, eu não via isso. Hoje, quando eu olho, eu falo, caramba, eu estava insistindo num relacionamento que só ia me trazer muita tristeza. Caramba, eu ia sofrer muito. E eu sou apaixonada por Deus, porque Deus não permitiu que eu casasse, porque eu dei liberdade a Deus. Se mete mesmo, Deus. Se mete na minha vida. Eu quero que o Senhor se meta na minha vida. Então, mesmo eu falando com Deus, o Senhor pode mudar. E Deus falando, Ele não me quer. O que Deus não queria dizer, Ele vai te trair. Então, eu falava, não me quer. Quem não quer Deus acaba traindo, né? Porque quem é apaixonado não é estar na igreja, não. Quem é apaixonado por Jesus, né? Pode até, de repente, um deslize, porque somos imperfeitos e falhos, trair, mas se arrepende e não trai mais. Volta para Jesus, não trai mais. Aprende. Eu costumo dizer que um erro só é um erro se eu não tiver aprendido nada com ele. Porque se eu tiver aprendido com erro, já não foi um erro, foi um aprendizado, né? Vai ser uma coisa que as pessoas vão falar, pô, errou, mas você vai dar testemunho, pô, eu errei aqui, e hoje eu aprendi que isso é um erro, e vou ensinar para vocês para não errarem também através do meu erro. Então foi um aprendizado que ainda dá crescimento a outras vezes. E eu cheguei lá na loja, a aliança de lata só coube no meu dedo, não coube no dedo dele. E ele não fez questão nenhuma, ele falou, não, Márcia, coloca aí, compra só para você uma aliança barata, que não ia pesar no bolso. Ele, coloca só no teu dedo, não tem problema não. E eu falei, pô, não é assim. Quando as pessoas ficam noivos, os dois têm que usar aliança. E, caramba, irmão, como eu me humilhei nesse relacionamento, um relacionamento de vai e volta. Porque diversas vezes eu terminei, porque eu via que a pessoa não queria casar comigo, eu não estava tão cega assim. E ia para a igreja. Aí eu já estava numa outra igreja e o meu bispo, na época, ele me chamou e falou, vou te ungir a diaconisa. E eu, por quê? Ele estava vendo Deus me usando tremendamente. Então ele falou, vou te ungir a diaconisa. Só que eu vira e mexe, eu não vivia em fornicação. Eu ficava 1 mês, 2 meses, aí daqui a pouco, pum, caía de novo. Porque foi um relacionamento, se eu não me engano, de 4 anos, irmão. 4 anos com a mesma pessoa. Então, eu falei, não, bispo, não me unge não. No momento que ele falou, eu estava em fornicação. Eu falei, pô, pastor, não me unge não, porque eu estou em fornicação. Tinha caído, estava a semana toda, né? Não me unge não, porque eu estou. Então o olho dele regalou, não conseguiu entender. E ele também me proibiu de orar às pessoas, mesmo com. Eu, eu me arrependia tanto, eu chorava tanto. Tinha noites, parece doideira, que eu chorava tanto, porque eu tinha caído em fornicação, que no outro dia o demônio manifestava, eu botava a mão, o demônio ia embora. Porque eu chorava do fundo do meu coração, eu era apaixonada por Jesus. Eu só não conseguia entender que Jesus também era apaixonado por mim.
e estava sinalizando que essa pessoa estava entre eu e Jesus, e essa pessoa, apesar de ser crente, não vinha da parte de Deus, né? E eu estava cada dia mais moída, e Deus não queria isso para mim. Eu estava cada dia mais triste, mais moída, vivendo um relacionamento onde só eu amava, só eu era apaixonada, né? Então não era o que Deus queria para minha vida. E muita gente larga Jesus porque fulaninho largou, ciclaninho lixou, sem entender que quando eu entrego meu caminho ao Senhor e confio nele, ele tudo mais ele faz. E uma coisa que ele faz é tirar das nossas vidas aquilo que não vem da parte de Deus, né? E temos que sempre amar Deus e confiar que todas as atitudes, todas as vontades dele vêm do Senhor. E depois de quase 4 anos vivendo assim, dessa maneira, né, muita humilhação, né, Deus me mostrando coisas em visões que eu não queria ver, né, Deus me mostrou ele em prostituições, né, negócio de prostituição, eu não queria acreditar, afinal de contas o cara era crente e tal. Então o que que eu fiz? Eu um dia, muito para baixo, eu entrei no meu quarto e eu fiz a seguinte oração. Eu estava muito triste, né? Foi um dos dias que eu caí em fornicação e eu orei, eu falei, Senhor, se esse relacionamento não é da tua vontade, eu não vou esquecer disso nunca. Então o Senhor tira, porque eu sou completamente apaixonada por ele. Eu não vou ter forças para tirar. Eu não vou conseguir tirar. Então se é da tua vontade, o Senhor tira, né? Mas antes disso, eu numa dessas brigas, que eu falei, não quero, eu comecei, Deus me sinalizou uma outra pessoa, né? Que foi tremendo e as pessoas perguntaram por que não dá certo. Eu fui numa oportunidade numa igreja, quando acabei da oportunidade, veio um varão e ele veio e falou, pegou minha mão e falou, o que é teu, Deus vai colocar na tua mão. Mas na verdade o cara estava mais na carne, por quê? Ele tinha sonhado comigo sem me conhecer e depois eu fui de novo lá e ele veio e me contou que teve um sonho comigo, eu estava com o cabelo solto, né? Eu uso muito coque, uso muito cabelo preso. Eu estava com o cabelo solto e Deus tinha mostrado ele, Deus tinha mostrado em sonho, a Isaías tua varou, muito sonho, muito sonho, muito sonho. E eu falei com ele, varão, olha só, Deus falou contigo, mas não falou nada comigo. E nesse processo, um dia era aniversário dele, eu visitava muito essa igreja, não deixei de visitar, apesar dele estar sempre lá falando você é varoa. Eu já visitava anos antes, né? E nunca tinha visto ele lá. E não sei se coincidia do dia que eu ia, ele não tá lá, mas ele congregava lá. Era profeta de Deus, homem de Deus mesmo, já morreu, amém? Casou com outra pessoa, morreu, Deus se separou também. Mas quando nós saímos, quando teve um dia que eu fui lá, era aniversário dele, a pastora dele bateu parabéns e tal. Aí de tanto ele perturbar, foi surgindo assim entre aspas, um pouquinho de amizade. E quando eu saí da igreja dele, Deus é fiel, irmão, que quando eu saí, eu e ele sempre entregamos profecia. E nessa época eu estava sozinha, tinha terminado com esse, dado um tempo, entre aspas, porque voltamos, mas na verdade eu tinha terminado, que acabou sendo um tempo que voltamos. Porque eu via que ele não queria casar e minha vida com Deus estava indo pro buraco, né? Eu gostava de sentir a presença de Deus, eu estava tendo dificuldade, então eu terminei. Então eu estava sozinha, então novamente Deus começou a me usar em profecias e ele também. Então quando ele saía, que ele era o profeta da casa, então as irmãs corriam para agarrar ele. Eu dei muita sorte nesse dia, porque quando ele correu o portão, as irmãs correu atrás de profecia, né? Triste isso, mas é verdade. Ainda existe isso muito na igreja. Tem gente que só vai para a igreja atrás de profecia no particular. A palavra está sendo pregada, Deus está falando no louvor, está falando a palavra pregada, ninguém dá atenção. Bebe água, vai no banheiro, fica conversando o culto inteiro. Aí depois fica correndo atrás de profeta. Por isso que muitas vezes pega profetada, porque não está ligado em Deus, está ligado no homem. Mas enfim, correram para ele. Aí nisso que correram para ele tentando chegar em mim não conseguiu, eu consegui sair, né? Porque eu já estava usando estratégia para não deparar com esse cara. Aí eu fui em pensamento, porque o diabo ele pode ouvir quando nós oramos, mas pensamento, anjo nenhum na terra, só Deus. Em pensamento,
Porque fala que só Deus sonda. Deus sonda o coração e a mente. É só Deus, irmão. Só Deus tem. Deus não é bobo de dar toda a unção dele para um ser humano ou para um anjo. A unção de Deus é infinita e é dele. O que ele dá pra gente é uma coisa minúscula, que ele empresta, não dá, empresta pra gente. E um pensamento eu falei assim, Deus, é aniversário do varão. Aí eu falei assim, pô, eu tava durinha, né, como sempre. Durinha, mas sustentada por Deus. Aí eu falei, Deus, eu acho que eu vou pegar um CD lá na igreja. Na minha igreja, tava vendo o CD da Cassiane, que a Cassiane ia cantar lá. Vou pegar um CD lá, a gente podia pegar e anotar no caderno. Até o dia do pagamento, eu falei, vou pegar um CD lá pra ele e dar de presente, eu pensando. Aí Deus falou, dá uma gravata. Quando Deus falou, dá uma gravata, caraca, irmão, a voz de Deus é a coisa mais linda que tem. Quando ele falou, dá uma gravata, Deus estava, na verdade, falando, ele é o teu varão. Por quê? Porque eu odiava gravata. Eu achava gravata a coisa mais horrorosa do mundo. Porra, me queimava as gravatas do mundo inteiro. Eu costumava dizer que quando fechava aqui parecia uma língua gigante. Eu odiava a gravata. E Deus falou, dá uma gravata, porque o varão lá só andava de gravata, amava a gravata. Então, era um presente que ia agradar a ele, mas que Deus veio no profundo. Você odeia gravata, mas ele gosta de gravata, dá uma gravata. E ali, cara, eu dei uma parada, porque o cara tá um tempão falando que eu era a varoa dele. E eu não tô nem aí. Deus me mostrou ele em sonho antes dele me conhecer. E de repente, mosquitinho da madrugada. E de repente Deus fala, dá uma gravata. Caramba. Aí eu continuei andando. Meu passo até mudou, irmão. Porque Deus estava falando, é o teu varão. Aí eu em pensamento falei, então tá, Deus. Qual cor? Irmão, Deus, ele sonda o coração e a mente. Quando eu falei para Deus qual cor, eu lembro até hoje em pensamento, qual cor, eu pensei em duas gravatas, né? Mas eu falei no singular. Mas antes, a palavra de Deus fala que antes de orarmos, Deus já sabe os nossos pensamentos, antes de falarmos, né? E Deus falou vermelho e azul. Quando eu estava dobrando a esquina, Deus falou vermelho e azul. Então eu fui para casa consciente de que Deus estava falando, esse é o teu varão. O cara é profeta, homem de Deus. Quando foi de noite que eu fui para minha igreja, não, no outro dia que eu fui para minha igreja, o meu pastor, ele foi para minha igreja, ou seja, ele procurou saber aonde que eu congregava, o dia de culto, e foi para a igreja, né? Era um homem que vivia no monte orando, era um homem que vivia orando, jejuando, que acordava de madrugada para orar, fazia visita no lar, era um homem com chamado de pastor, era um homem de Deus mesmo, né? E ele foi na minha igreja, e o meu pastor foi, o visitante fulano. Quando falou, como o nome dele era muito diferente, falou fulano, eu virei para trás, aí dei de cara para ele rindo assim, né? Quando acabou o culto, ele tava lá me esperando, eu falei, tu quer falar comigo, né? Aí ele quer. Aí eu pensando, mesmo Deus falando, eu falei, vou dar acabar com isso, já tá me perturbando. Eu falei, vamos conversar. Aí eu falei, vamos lá em casa tomar um café. Aqui em casa tem muito café. Aí eu fui, falei, varão, olha só, eu não sou só varão, sei que tu sonha comigo, mas sonho e tal, pá, não sou. E ali Deus do nada me trouxe lembrança. Ele insistindo, começou a falar que sonhou comigo e tal, como sonhou comigo, né? E ele disse que teve um sonho. Deus, nudez, entendeu? Deus mostra nudez para significa intimidade. E Deus me deu um sonho, deu a ele um sonho onde eu estava nua, né? E ele estava ao meu lado, ele estava parado, e eu que estava ao lado dele, ele estava parado, eu estava ao lado dele, eu estava nua. Deus mostra a nossa nudez coberta. Ele mostra que nós estamos nua, mas ele não mostra o nosso corpo. Amém? Não confunda sonho do diabo, onde a pessoa parece nua, fazendo sexo é do diabo. Deus não mostra assim, não. Amém? Só se Deus estiver querendo sinalizar uma queda, um alerta, Deus costuma cobrir a nossa nudez nos sonhos. Amém? Porque o diabo também dá sonho. Aí o corpo estava coberto e Deus falava assim, eis aí a tua varoa. O fato de mostrar nu significava intimidade, ou seja, eu viria me tornar a esposa desse varão. Amém? E aí ele contando,
E eu ouvindo aquilo, né? Pô, Deus falando ali comigo. Eu falei, então tá. Aí eu falei assim, varão, eu pensei em comprar um presente para você, teu aniversário. Aí eu falei assim, o que eu pensei em te dar? Aí, irmão, profeta, homem de Deus. Ele abaixou a cabeça, ficou um tempo orando. Ele falou, uma gravata. Uma gravata. Não vou esquecer disso nunca. Na hora que ele falou, a presença de Deus era forte naquela conversa, irmão. Eu fiquei meio assim, aí eu falei, pô, varão. Aí eu falei, tá, mas qual a cor? Também falei no singular, ele abaixou a cabeça. Aí começou a vir na minha mente, troca pra laranja, pra... Eu falei, não. Aí eu, troca. Aí o varão, aí ele olhando pra baixo, olhando, ele tava orando. Daqui a pouco ele levantou a cabeça e falou vermelho. Ele falou qual a cor, né? Mas ele levantou a cabeça e falou vermelha e azul, né? Ainda insisti em não namorar com ele. Aí quebrou um negócio aqui, aí eu tinha pedido a Deus para me dar um varão que soubesse consertar as coisas dentro de casa, porque eu consertava sozinha. E quebrou, aí eu lembrei que ele era pedreiro, ele tinha me dado o número do telefone, aí tava já surgindo uma amizade. Eu liguei para ele, a mãe dele atendeu, e eu falei, ele conserta, tal. Ele tinha tido um sonho à noite. Ele sonhou que ele chegava da rua, ele abria a porta e a mãe dele falava assim, a tua varoa te ligou, né? E quando ele abriu a porta, né? Eu liguei, a mãe dele atendeu, que ele entrou, ele tinha ido no monte orar pela vida sentimental dele, porque eu insisti e tal. Quando ele abriu a porta, né? Ele sonhou que entrava e a mãe dele falava, tua varoa te ligou. Quando ele entrou, ele falou assim, a Márcia te ligou. E ele lembrou do sonho. Então ele veio, consertou o negócio, cantou a música do Ghost. Eu falei, o varão canta a música do mundo. Ghost não, é guarda-costa, em inglês, cantou. Eu falei, pô, o cara canta em inglês, guarda-costa. Né? Eu brincando com Deus, aí fiz um café aqui, né? Aí conversamos, tal. Aí Deus falou, não era isso que tu queria, uma pessoa que consertasse. Então começamos a namorar. Mas porque esse relacionamento não deu certo? Porque não deu certo. Porque foi onde Deus falou. Eu falei, Senhor, isso foi contado na igreja, né? E acabou, as pessoas estão fazendo piada. Falou, não é, porque todo mundo se impressionou, né? Como Deus bradou nesse relacionamento. Uma profetisa de Deus, um profeta de Deus, né? Duas pessoas usadas, né? Mas ali Deus falou que foi quando Deus me ensinou que nós temos o poder de quebrar os presentes de Deus. Eu orando, falei assim, pô, assim, os outros estão fazendo piada, né? Que o relacionamento acabou, que não deu certo. E Deus falou que nós temos o poder de quebrar o presente de Deus, né? E para variar também caí em fornicação, aí começou a desandar tudo, né? Eu fui teimosa, teimei muito. Hoje eu prego para as pessoas não entrarem em fornicação, mas é só um alerta. Porque quem sou eu para falar de fornicação se eu teimei tanto com Deus que não tinha nada a ver? Aqui na igreja, irmão, aparecem pessoas que são homossexuais, elas acham que podem adorar a Deus porque são apaixonadas. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu entendo, né? São duas mulheres que estão apaixonadas uma pelo outro, dois homens que estão apaixonados um pelo outro. Eu entendo tudo isso. Eu entendo que está havendo um sentimento ali, mas esse sentimento não veio da parte de Deus, né? E eu não julgo nem condeno ninguém, porque hoje eu entendo que eu não sou juíza, eu não sou. Só existe um juiz, Deus. O pessoal me arrebenta porque eu não abro minha boca para falar da flor de lis, irmão. Eu naquele grande dia, naquela grande hora, eu já tenho pecado demais para dar conta. Não quero ficar dar conta que estou julgando os outros, não. Eu não estava lá, eu não vi nada. Estou só ouvindo falar, entendeu? Estou fora, né? Já tem quem julgue. Deus já colocou juízes na terra para julgar isso. E eu não fui, eu não tenho carga. Eu não tenho cargo, nem quero carregar essa carga naquele grande dia. Não, me deixa quieto, pelo amor de Deus, não tenho nada para falar
de Flor de Lis, não, irmão. Ela tá sendo julgada. Tá, irmão, muita gente vai ser lançado no inferno naquele grande dia. Porque falou, pô, Estevão morreu a pedrada. Quem matou ele foram homens e mulheres. Mulheres não, perdão. O pessoal gosta de bater em mulher. Mas mulher não, foi homens. Né? Havia um povo tacando pedra em Estevão lá, mas a maioria era doutores da lei, fariseus. Eram pessoas que achavam que estavam dentro do querer de Deus. Então são pessoas que estão dentro da casa, mas que vão ser lançadas no inferno. Não, pelo amor de Deus, gente, me deixa quieto. Então, eu teimei em fornicar, em cair, né? Porque para mim isso fazia parte do namoro e Deus sinalizando, não, né? Então eu colhi e ainda colho consequências dos meus pecados. Eu só prego, tipo assim, irmão, eu caí num buraco, me arrebentei todinha. Quer saber? Escuta a minha história, para tu não cair no mesmo buraco, se arrebentar todinho. Tu tem uma oportunidade, né? Eu já falei aí da história aí dos 3 buracos, né? Eu sou a pessoa que caiu no buraco, mas independente de sair do buraco e ir embora, eu caí no buraco, tampei o buraco para que outra pessoa viesse, não venha cair nesse buraco. E o meu buraco foi a fornicação. Irmão, foi, eu sempre gostei muito, sempre fui muito, eu chegava a ser ninfomaníaca, então Deus tratou isso em mim também, né? Eu sempre falava para Deus, Deus, eu gosto muito, eu só peço um negócio pro Senhor, dar uma diminuída enquanto eu tô solteira, para eu parar de pecar, parar de cair, né? Porque ninfomaníaca é uma doença, irmão, e eu tinha essa doença, então hoje é uma coisa equilibrada, graças a Deus, bem equilibrada, para a glória de Deus, mas com meu esposo. Então pensa, são áreas da nossa vida, era uma área que eu precisava ser tratada, e de repente não é uma área que você precisa ser tratada, né? Mas era uma área onde eu caía, né? Porque eu precisava ser tratada nisso. E começou a desandar, e teve outras coisas também que ele fez, e eu comecei a sinalizar para Deus, falei, Deus, eu não quero isso para minha vida, né? Eu não penso assim, não penso dessa maneira. E aí o próprio Deus veio a separar. E Deus, quando eu questionei Deus, Deus falou que nós temos o poder de quebrar os presentes que Ele nos dá. Amém? Logo depois disso, eu voltei, né, pro outro varão, né? Fiquei um tempo sozinha, lógico, né? Quando começou meu namoro, começou a desandar, o meu pastor levantou ele para ser diácono, eu, como sempre, tem gente que pensa que o homem pode parar ministério na terra, o homem não para ministério na terra de ninguém, irmão, para com isso de achar, eu tenho um chamado, irmão, eu fiquei, foi muitos anos, praticamente todo o meu ministério sendo membro. Deus não deixou de me usar porque eu era membro. Então, homem nenhum na face da terra pode parar o pensamento de Deus, a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. Então, eu achava que o homem estava me perseguindo, estava me atrapalhando, né? Porque eu queria ser diaconisa. No início eu não queria ser, né? Mas de tanto ver os outros insistindo nisso, surgiu o desejo no meu coração de ser diaconisa, porque eu comecei a perceber que eu precisava. Foi quando eu comecei a perceber que eu precisava crescer no ministério para fazer a obra, porque muita coisa não me deixavam fazer. Né? Eu comecei a ver que na terra era necessário uma carteirinha de papel para fazer algumas coisas. Mas nunca, o que eu podia fazer, evangelismo, estava eu lá. A comida do evangelismo era eu que fazia, entendeu? Então, visitando lá, estava eu lá. Carteirinha, nunca precisei de carteirinha para fazer a obra de Deus, e ainda não preciso de carteirinha para fazer a obra de Deus, ainda não me apoio em carteirinha, porque carteirinha não expulsa demônio. Eu me apoio na presença de Deus, em querer fazer a vontade do Senhor. Fiquei um tempo sozinho, depois voltei para o varão. Aí quando eu voltei, era o que eu estava falando lá. Mais tempo de humilhação, aí já estava congregando em outra igreja, o bispo queria me de tal, e nada. Quando de repente eu fui e fiz essa oração, né? Entrei no meu quarto, depois de cair em fornicação de novo, eu falei, caraca, caí de novo, né? Aí eu orei ao Senhor e falei, Senhor, se esse relacionamento não vou esquecer disso nunca, irmão. Se esse relacionamento não vem da parte de Deus, se não é da tua vontade, então o Senhor tira.
porque eu sou completamente apaixonada por ele, Deus. Eu não vou conseguir tirar. Se não é da tua vontade, tira o Senhor. Irmão, na mesma semana. Na mesma semana eu saí com ele. Nós estávamos dentro do shopping. É um cara, coroa já, coroa. Na faixa dos seus 50, por aí. Né? Eu sempre gostei de namorar pessoas. Irmão, não procura saber endereço, não. Nem nome, endereço, não. Fica só com testemunho para edificar a vida. Porque quando a gente se aprofunda muito, a gente acaba pecando, se aprofundar naquilo que não é de Deus. Tem que se aprofundar nas coisas que é de Deus. Então fica com testemunho e esquece quem é, né? Hoje tá vivendo a vida dele para lá, amém? Aí passou uma menina de 18 anos, né? Tem pastores hoje na igreja que diz que isso não tem problema, não tem problema, dá uma olhadinha, isso não é pecado, pelo amor de Deus, foge disso, hein? Foge disso. Pastor fala para tu que beber não é pecado, foge disso. Como diz a minha irmã Maria, o varão questionou ela, que eu nunca falei, vou falar agora, que signo não era pecado, Deus sinalizando, oi filha, fala disso aí, ensina pra igreja que signo, búzio, tarô, essas coisas não é pecado. Né? E a minha missionária, mas ela não sabia, irmão. Ela é muito simples, muito humilde, Deus usa ela com poder de cura, né? Cada um os seus dons. Ela tem um dom da cura, irmão, queria eu ter esse dom. Menina, uma coisa extraordinária. E profecia também. Aí o varão falou assim, o patrão dela lá, meu filho vai fazer aniversário, ela, ele é de virgem. Aí, não, mas tá repreendido isso aqui, que não sei o que, ela não entendeu nada. Aí ele falou que signo, ele falou, tua pastora não te ensina não? Aí ela olhou assim, porque nunca tinha ensinado, né? Muita coisa, irmão. Essa igreja aqui praticamente é ensinamento. A gente tem ensino de tudo, mas nisso aí eu não ensinei. Dei uma falhada. Aí deu sinalizando agora, vou ensinar, né? Mas também não se aprende só com o teu pastor, né? Se aprende lendo, comendo Bíblia, em oração, vendo pregações, né? Se alimentando de pregações. Não é só a comida da igreja, né? Ver pregação, pode ir numa outra consagração em outra igreja, que Deus vai continuar ensinando. Não tem que comer só, né? Tem gente que só vai na igreja, só aquela palavra, não lê nem a Bíblia em casa, só aquela palavra que o pastor deu. Isso aí é complicado, né? Só aquela comidinha que o pastor deu, né? A pessoa tem que ir, cair dentro, Deus manda se alimentar. E o varão falou, tua pastora não ensina não? Tua pastora não é de Deus. Ela, não, minha pastora é mulher de Deus. Aí ele foi e falou assim, então você vai lá e pergunta a sua pastora se é. Né? E ela veio e me perguntou. E eu falei, pô, Maria, sim, é pecado sim. Aí ela perguntou primeiro, depois que ela contou a história. Signo é pecado? Márcia, eu falei, pecado sim. Signo é como você tá indo jogar um tarô, puxar uma carta, tudo isso é feitiçaria, cara. Esse negócio de adivinhação, isso aí é feitiçaria. Profecia é de Deus, adivinhação é de Satanás. Né? Satanás gosta de imitar as coisas de Deus. Então, é pecado sim. Aí ela me contou a história e falou. Ele disse que se você dissesse que signo não era pecado, que eu não era mulher de Deus, que era por sair da igreja. Então eu tô aqui para falar a verdade, amém? Então eu fui, orei e sono, acordada de madrugada orando, o cérebro tá começando a falhar. E eu orei, aí passou, vamos lá, tá. Aí eu tava dentro do shopping, passou uma menina sim, não fica tentando descobrir quem é que fez, deixou de fazer, isso não interessa, não estamos aqui para julgar ninguém. Tô falando da minha vida, do que eu passei. Por isso que eu não tô citando o nome. Tô citando o único nome que está sendo citado aqui é o de Deus, o meu, da minha missionária Maria, que eu sei que ela não liga, né? Porque gente boa toda a vida. Mas é os únicos nomes. Então não procura saber nome nem endereço de ninguém. Amém? Pega só o testemunho para edificar a tua vida e a vida de outras pessoas. E eu tava dentro do shopping, eu sempre gostei de namorar gente mais velha, eu sou mais velha que o João, 4 anos. A primeira, namorei quando eu tinha 18 anos, uma pessoa mais nova, não gostei. Prefiro mais velho, acho que é muito mais maturidade. Eu sou mais velha que o João, 4 anos, eu acho que eu sou mais madura do que ele. Tô brincando. Mas também o João, pra mim é novidade ser 4 anos mais velho que alguém. Sempre gostei de como bem mais velho, né?
Então, ele é um cinquentão, passou uma menina de 18 anos com a marquinha. Cara, acho que eu falei isso no outro vídeo. Aí eu já dei um baque, cara, uma pancada, né? Eu sou meio coroa, né? Isso tem anos, né, irmão? Pelo amor de Deus, já tô casada há 8, já tava separada já quando conheci o João. Então já tem anos isso, né? Não sou ruim com o tempo. Aí na calçada do calçadão de Bangu, passou uma de em torno de 35 também com a marquinha Vu. Ali eu larguei a mão dele, vim para casa, né? E nesse que eu vim para casa, falei com ele, eu liguei para ele foi embora, não me ligou, aí eu fiquei ligando, me humilhando, né? Eu tinha esse processo de humilhação, né? Que eu ficava ligando, eu ficava implorando, ele estava tão acostumado, porque num relacionamento onde só uma pessoa ama, né? Durante um tempo até vai, se for da vontade de Deus. Agora, se não for da vontade de Deus, não anda. Tudo tem que estar na vontade de Deus, no querer de Deus. Deus sabe de todas as coisas, então não andava, né? E nessa mesma semana, quando foi no sábado, ele veio aqui e falou assim: Márcia, não vamos mais ficar juntos, não, né? Vamos nos casar, porque eu estava sinalizando que até setembro nós nos casaríamos. Incrível que estamos no mês de setembro. Até setembro nós nos casaríamos, né? Se não casássemos, eu ia terminar de vez, não ia ficar com ele, porque eu não aguentava mais, né, viver dessa maneira. E ele então foi a primeira vez que ele falou em casamento. Ele já tinha até falado que tinha alugado um apartamento, de morar lá, e eu falei que não, que isso não vinha da vontade de Deus, né? E era muito notório, porque eu tenho 3 filhos, né? E minha mãe em cima da cama, então, como vou morar num apartamento pequeno com a pessoa e minha família, né? Então, quem tem que ficar comigo tem que entender que eu tinha Diana pequena, né? O Júnior e a Stephanie moravam comigo, né? Ainda não tinham suas casas, então não ia simplesmente, quem ficasse comigo tinha que entender isso, né? Então, não precisou nem orar muito para entender que ele egoístamente estava falando, traga só a Diana, né? Entrar num relacionamento onde eu ia abandonar todo mundo, né? Até minha mãe, pelo amor de Deus, porque minha mãe me ama, minha mãe também, né? E ele veio e falou: não posso mais ficar com você, por conta que eu conheci uma menina na mesma semana que eu orei. Deus, se não for da tua vontade. E eu tô a fim de conhecer ela, irmão, como eu chorei. Quando ele terminou comigo, eu adquiri imunidade, a minha imunidade abaixou tanto que eu adquiri diversos tipos de infecção. Eu entrei numa depressão tão grande, eu emagreci muito. E como é próximo, né, era vizinho aqui, eu abria meu portão, dava de cara com os dois andando no meio da rua. Eu aqui de casa eu ouvia a voz dos dois rindo, conversando. Eu todos os dias eu sofria, eu chorava muito, muito mesmo, né? Eu adquiri um síndrome de pânico, tinha sido curada, voltei a ter síndrome de pânico, a depressão adquiri eu adquiri alergia a perfumes, nossa, minha imunidade zerou, meu cabelo começou a cair, eu fiquei muito ruim mesmo. No final, antes de eu quase enlouquecer, teve um dia, cara, vale a pena ser fiel a Deus, irmão. Que eu sentei no sofá e falei, Senhor, era um sábado. Eu falei, Senhor, eu não queria ficar dentro de casa mais uma noite chorando por causa dele, eu não tô aguentando mais. Aí na mesma hora veio vigília no Boêmio. Deus falou no meu ouvido. Aí eu falei, é mesmo, Deus, tem vigília no Boêmio hoje. Aí eu liguei para o outro rapaz, lembra, o profeta, eu falei, pô, profeta, vamos comigo. A gente não estava mais namorando, mas ficamos amigos. Vamos comigo, que eu ia lá dentro da Vila Aliança, lá para dentro, não sei nem onde que é. E ele sabia, vamos lá. Eu falei, pô, cara, a gente não tá saindo como namorado, não, porque o cara é tão profeta, que se eu chamasse ele para a igreja, ele achava que estava voltando, né? Eu só queria uma companhia para não ir sozinha e fui bem clara. Não queria que ficar chorando por causa de homem, não. E
Aí ele veio, né? Eu dei uma paradinha porque eu pensei que tinha citado nomes. Eu não gosto, irmão, não gosto. Eu dou testemunho, mas nome, endereço, aí vira fofoca. Não gosto, né? Mas a minha vida, eu tenho o direito de falar da minha vida, mas eu não quero citar nomes e eu não recomendo ninguém citar nome porque não precisa de nome, entendeu? Mas a minha vida inteira é testemunho, não tem como. A história de José está escrito na Bíblia com o nome de todos os seus irmãos que jogaram ele no poço. Então eu tenho permissão de Deus para dar testemunho da minha vida, né? Mas eu prefiro não citar nomes, acho que não é necessário. A Bíblia, Deus achou que tinha que citar nome para nessa geração, né? Mas Deus me autoriza a dar o testemunho e eu sinto no coração de não dar nome, Deus dá o ok, então Deus dando o ok dele, para mim tá tranquilo. Então eu dei uma parada para ver se eu tinha citado o nome, senão eu ia começar a regravar tudo de novo, não gosto, né? Mas eu tô falando da minha vida, do que eu passei. E aí o varão veio e nós fomos. Mas antes de ir, eu ainda falei com a Stephanie, minha filha Stephanie. Meus filhos são uma benção, irmão. Meus filhos são presentes de Deus, são presente de papai, né? Todos três. E o que Deus me der ainda aí, que eu tô aí no processo de adoção, processo difícil. A adoção no Brasil não é mole, não. Já estão 3 anos aí e não vem. Mas eu já tô aqui, eu e meu esposo ansiando, desejando uma gravidez aí que nunca que gera, né? Mas uma gravidez mais demorada. A adoção é uma gravidez bem mais demorada, não tem noção. E todos os filhos são bênçãos. Mas a Stephanie, nesse dia eu falei, poxa, meu filho Júnior, ele um dia tinha me arrumado toda, eu ia sair, tinha que acho que ir numa vigília, uma consagração de obreiro. E ele, só que eu chorava tanto dentro de casa que meu filho me viu e falou, mãe, tu é linda. Não era nada, né? Mas também, mãe, tu é linda, aquele cara é feio pra caramba. Para de chorar por esse cara, mãe. Aí me puxou, se olha no espelho, mãe. Tu é muito linda, para de chorar pelo aquele cara horrível. Aquele cara não te merece. Porque ele tava sofrendo. Porque verdadeiramente eu tava sofrendo e as pessoas, por mais que eu me esforçasse para não chorar na frente dos meus filhos, eu chorava, né? Depois eu descobri que a minha família inteira entre aspas, não, que às vezes eu dou uma exagerada, mas isso também é mentira. Então deixa eu me consertar aqui, deixa eu me converter. O Silvio, meu irmão Silvio, é primo, mas eu chamo de irmão, meu irmão Silvio, minha tia Maria e minha irmã Ana Paula estavam jejuando e indo no monte para Deus abrir meus olhos para terminar esse relacionamento, porque eles viam que não vinha da parte de Deus. A forma como eu ficava, a forma como o cara não pedia em casamento, a forma como eu estava, né? Então, eles estavam orando. E meu filho falou isso. Mas nesse dia, Steph, dia da vigília, eu falei assim, poxa, eu tenho mania de falar alto, falar com ele, sempre fui transparente, falo o tempo todo. E eu falei, poxa, eu queria ir nessa vigília, mas eu não queria que fulano pensasse que eu tô dentro de casa, eu queria que fulano soubesse que eu não estou dentro de casa, que eu passei a noite toda na rua. Porque eu via que ele estava numa zona de conforto, né? Eu percebi que eu estava sendo vigiada, tipo assim, se não der certo esse relacionamento, eu volto. Né? Isso deu na pinta, né? Eu estava sendo vigiada, eu peguei diversas vezes procurando saber onde eu estava, né? Me vigiando, ou seja, não me quer, mas ninguém pode ter, né? E aí a Stephanie falou, mãe, fazer o seguinte, né? Vai, quando eu chegar, que ela ia sair, ia chegar 2 horas, quando eu chegar, eu ligo para ele e pergunto por você, pergunto se você tá com ele, digo que você não tá aqui em casa, né? Aí eu olhei, falei, tá. Aí eu saí, para não parecer mentira, porque na verdade é um pouquinho, né? Aí eu fui. Aí quando eu cheguei, 5 e pouca da manhã, eu vim com o varão, né? Aí me despedi do varão e ficamos conversando um pouco. Caramba, irmão, lá no Boêmio eu olhei pro céu, era aberto. Hoje eles fecharam o telho. Eu olhei pro céu no meio da vigília e falei, Senhor, pega toda essa humilhação, Senhor, toda essa tristeza e transforma em unção. Pra que eu falei isso com Deus? Caramba, como Deus me usou. Eu tava quebrada, poída, tava ficando doente. Eu falei, Senhor, transforma toda essa humilhação, toda essa dor em unção. Como Deus me usou, né? Então, de manhã, ficamos falando, tu viu aquilo, caramba. Eu fui impactada. Deus fez coisas tremendas, né? Que eu vou deixar para outros vídeos.
naquele lugar, caramba, eu cresci espiritualmente tremendamente porque eu deixei minha tristeza de lado, adorar, entendeu? Em vez de ficar em casa chorando, sofrendo, botando a culpa em Deus, eu fui adorar. Eu passei a noite inteira adorando a Deus numa vigília, junto com meus irmãos, gente que eu nunca conhecia, que eu não conhecia, e muita gente que eu conhecia também. Tava lotado lá, e grande pra caramba, muita gente. Nós passamos a noite toda, a vigília acabou 5 horas da manhã. Cheguei acho que aqui umas 5h30, porque acho que levei meia hora andando até aqui. Adorando como Deus me impactou e me encheu de unção, me usou naquele lugar. Então a gente ficou um pouco conversando. Aí do nada, a gente ali meio na rua, eu percebi que tinha alguém me vigiando na rua. Eu falei, pô, eu acho que eu vi uma pessoa. Aí eu comentei com ele, pô, eu acho que eu vi fulano. Aí continuamos conversando, né? Aí daqui a pouco eu escutei ele, pô, ela tá sem celular. Eu falei, pô, tá por aqui, né? Tá sem celular. Pô, é a voz de fulano. Aí o varão me olhou, aí de qualquer forma se despedimos, ele foi embora para casa. Não namoramos, não beijamos, não voltamos, tá? E eu entrei. Quando foi de manhã, o Júnior trabalhava lá na Barra da Tijuca, em Barra Music, sei lá, uma boate. Ele era missionário, mas ele trabalhava lá. Foi a porta de escape que Deus abriu para ele, né? Era tipo um negócio de show. Ele foi trabalhar lá como garçom, pagar um troco. Foi a porta que Deus abriu provisório e ele foi, né? E ele ficou lá trabalhando e ele falou, mãe, ele tava com meu celular. Eu tinha deixado meu celular com ele. Ele falou, mãe, 5 horas, 5 e pouca da manhã, fulano te ligou, mãe. Eu não tava conseguindo ouvir direito por causa do barulho da música, né? E ele te ligou, queria falar contigo. Aí eu falei que o teu celular tava comigo, que você tinha me emprestado essa noite, que eu tinha pego emprestado. Cara, quando eu falei isso, aliás, não foi o celular, não foi o chip. Que uma das coisas que eu esqueci de falar é que o Deus usou o pastor Maurício, da Reinando em Vida, né? É um cara grandão assim, escuro, grandão, pastor homem de Deus mesmo, né? E Deus usou o pastor Maurício numa pregação. E tem gente que foi correndo atrás de profeta, foi numa pregação, irmão. Ele não me conhecia, ele não me viu. Ele pregando, né? Eu não aguentava mais, sofrendo. Ele apontou o dedo lá do altar para mim, assim, do nada. Ele estava pregando, a intenção dele não era apontar para mim, isso ficou nítido para mim. Eu sabia que Deus estava usando aquele homem tremendamente, porque ele do nada ele apontou e ele ficava assim: vai te procurar, mas não vai te encontrar. Vai tentar te achar, mas Deus não vai deixar. Caramba, eu não lembro nada da pregação, mas eu lembro Deus falando comigo ali, porque eu estava muito quebrada, irmão. Deus usando. Então eu dei um chip pro Júnior, meu outro chip, que o dele ficou ruim. Então quando ele ligou, deu de cara com o número que estava com o Júnior. E o Júnior falou, não, minha mãe não tá aqui não, tô em casa não, fulano. Tô trabalhando com não sei o quê. Foi a hora que eu escutei ele na rua gritando, né? Pô, ela tá sem celular. Porque quando ele me viu com o cara, ele ia me ligar, porque ele sabia que eu era completamente apaixonada por ele. Então ele com medo de eu querer, né? Quando a Stephanie ligou, né? Ele não respondeu a Stephanie, né? Mas a Stephanie disse que ficou esperando ele responder, ele não respondeu. Aí ela acabou dormindo, que estava cansada, né? Ia trabalhar. E nesse dormindo, quando ela acordou, ele tinha ligado algumas vezes para ela, só que ela não escutou, estava dormindo. Ou seja, ele não respondeu a mensagem, mas depois ele ligou, queria saber de mim. Então ele ficou acordado, né, esperando chegar e lá da casa dele, já falei que era vizinho, ficou lá da casa dele esperando. Então ele me viu passar, ele me viu com o meu amigo conversando. Então ele, para impedir uma possibilidade de namoro, ou seja, eu tô com a outra, mas não quero você com ninguém. Se der errado lá, eu volto. Tem muito homem fazendo isso, irmão. Pelo amor de Deus. Se valoriza. Tem muita mulher também fazendo isso com os homens. Se valoriza. Amém? E foi a hora que ele ligou. Ele queria me pedir. Fui embora, fui dormir. Aí, daqui a pouco, né?
ele veio aqui, bateu no meu portão, tava sem o chip, ele não tinha meu número novo. Ele veio aqui, veio lá da casa dele, bateu no meu portão, né? Aí o que que foi? Ele, posso conversar com você? Caraca, meu coração. E começar, quer voltar. Vamos casar, agora a gente, né? Aí ele voltou, aí já veio me beijando, quase caí em fornicação de novo, você acredita? Tô sendo sincera, irmão. Hoje eu sei que é errado, mas caraca, é igual alguma. Eu tenho muitos amigos aqui, vou dizer assim, muitas pessoas que vêm até a igreja, que são homossexuais, que estão buscando a Deus, mas que acham que é homossexualismo. Mas eu vejo a sinceridade do coração, entendeu? Mas eu preciso entregar meu caminho ao Senhor para que Deus venha tirar esse sentimento, né? A pessoa tem que falar, Deus, eu quero você, tem que fazer essa oração que eu fiz. A pessoa é homossexual, uma mulher apaixonada por outra mulher, um homem apaixonado por outro homem, que é muito, irmão. Muito mesmo que tem entrado pelas portas da igreja, mas são pessoas que querem Deus. Mas aí precisa entender, esse é o teu ponto fraco. Então, se esse é o teu ponto fraco, tem que fazer a mesma oração que eu falei. Senhor, se esse relacionamento não é da tua vontade, então tira o Senhor, porque eu sou completamente apaixonada pela fulana, apaixonada por essa mulher. Eu, mulher, sou apaixonada. Homem, sou apaixonada por esse homem. Então, se esse relacionamento não vem da parte de Deus, Senhor, então que o Senhor venha tirar e deixar Deus trabalhar, irmão, porque dói. O agir de Deus, tratar de Deus, dói. Deus abre a ferida para poder tirar pus, tratar, porque se não tirar o pus, se não devastar, tirar toda aquela carne podre, o pus, não melhora. Então Deus tem que tirar tudo que está podre, entendeu? E isso dói. Esse negócio de limpar dói. Mas uma vez limpo, irmão, vai começar a cicatrizar e vai curar. Então tem que deixar Deus agir. E o meu processo de queda era fornicação. Quase caí em fornicação e tal. Aí Deus é fiel, né? A gente aqui, o crente que ele ia voltar, o telefone dele toca. Porque ele veio pra cá na hora do almoço, era outra, ligando pra almoçar. Aí quando ele viu que era ela, não quis atender. Aí eu falei, tu vai atender? É ela. Aí ele nervoso. Tu vai ir? Eu tenho que ir, que não sei o que, ela tá me chamando pra almoçar, que não sei o que. Eu falei, tu vive fazer o que aqui? Eu vim conversar com você, pô, não sei o que, não sei o que. Caraca, foi igual um soco. Mas foi necessário esse soco para eu ver o tipo de caráter do homem que eu achei, que vinha da parte de Deus para minha vida. Um homem que estava aqui e lá, queria ficar com as duas, estava se sentindo gostosão, sabe? Duas mulheres apaixonadas por ele, gostosão. E a profetisa do Senhor não ia virar amante. A outra era líder lá, não sei o que, lá era crente, irmão. Era da igreja. Largou o ministério, largou tudo quando ela descobriu que ele estava namorando uma mulher da igreja para ficar com ele, porque ele tem um poder aquisitivo bom, né? Isso, não tô besta, não. Depois de tudo isso, até ele entendeu isso. Ela largou, mas eu creio que ela gostava dele sim, porque ela entrou em depressão. Uma vez aí ele largou ela, veio para mim, né? Aí brigaram lá, ele veio, eu me sujeitei a isso, ficamos juntos. Ela entrou em depressão, emagreceu muito, ela era muito gordinha, então ficou muito bonita, ficou parecendo até mais jovem. Ela já era bem mais jovem do que ele, ficou parecendo a neta dele, mas tudo bem. E então eu creio que ela gostava assim. Aí nisso ele saiu, eu comecei a chorar, chorei o dia inteiro. E eu não conseguia entender que numa noite anterior Deus me usou com tanta profundidade, né? Deus me usou tremendamente. E no outro dia eu estava chorando o dia inteiro, né? Dormi umas 2, 3 horinhas e passei o dia inteiro. E de noite, para a glória de Deus, meus filhos saíram, não me viram. Eu chorando, passei o dia e a noite indo. Quando estava, acho que próximo de meia-noite, se não me engano, eu vi nitidamente um demônio correr ao meu redor, mas numa velocidade assim, tipo... Aí quando eu vi, eu estava surtada, comecei a bater minha cabeça na parede, né? Então olha o estado que eu fiquei, comecei a bater e no meio do meu desespero eu clamei ao Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu falei, Jesus, me socorre. E ali o demônio saiu batido. E eu continuei chorando, mas agora, em vez de ficar... Que eu chorava assim, Deus, ela era da igreja.
Minha oração era essa. Ela era da igreja. Largou tudo, te largou e tu dá preferência a essa. A ela. Por isso que eu estava vendo demônio. Essa não era a oração que tinha que ser feita. Eu estava acusando Deus dele não me amar, dele não gostar de mim, de gostar mais dela, de tirar de mim e dar para ela. Então o demônio encontrou legalidade numa oração errada, né? E ali eu comecei a orar, pedir perdão a Deus, falei, Senhor, e depois Deus, depois que eu me separei, irmão, vale a pena não murmurar. Depois que eu me separei, Deus me mostrou que durante aqueles tempo todo que eu estava sofrendo, Deus estava agindo de uma maneira tremenda, Ele só não estava me dando satisfação. Deus trabalhou o tempo todo, não teve uma lágrima minha que caiu no chão, que Deus não respondesse, né? Então vale a pena não murmurar. Né? A minha oração é que estava meio assim, Deus, tudo me ama, tudo me ama. Oração de coitadinho, né? Tudo me ama e Deus não estava gostando de uma demônio achou legalidade. Ali, quando eu falei, Deus, Jesus me socorre, pá, demônio. Eu comecei a orar, Senhor, limpa meu coração, tira, eu não quero mais isso para minha vida, tal. E nesse processo aí, né, a gente se separou, né, que não estava aguentando mais, foi um soco. Eu já estava tem um vídeo aí, o testemunho da Stephanie, acidente da Stephanie, eu reparei que eu não botei nem as fotos todas, achei muito mais foto. Cara, né, o acidente da Stephanie foi tremendo. Um pouco depois disso, um pouco mesmo, tipo assim, uns 15, 20 dias, então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já estava mesmo nesse processo difícil, sempre orando pela minha casa, pela minha família. Minha filha trabalhava, chegava, como eu falei, chegou 2 horas da manhã. Minha filha trabalhava, chegava de noite, né? E eu pedindo a Deus para guardar. E nesse processo aí de guarda, Deus um dia falou, para de me pedir para guardar. E, ou seja, 1 ano entregando para Stephanie, né? 1 ano entregando profecia para Stephanie, né? E a Stephanie fora da casa do Senhor, não era Deus que queria derrubar ela da moto, não era Deus que queria arrancar a perna dela, era o diabo. Deus só queria que ela voltasse para protegê-la do diabo, porque quem está fora da presença do Senhor está sujeito às armadilhas do diabo. Eu tenho que entregar minha vida ao Senhor e vir para dentro do arraial, amém? O gavião, ele fica lá de cima, ele tem uma visão extraordinária, ele fica lá de cima, lá do alto, que tu só vê aquele negocinho pequenininho, ele olha na terra, ele vê um rato, uma lagartixa, ele vê um pintinho. Então ele vem, quando ele desce, ele faz isso, ó, super rápido. Ele fecha a asa e vem que parece que tá caindo e pum, dá o bote, pega o rato, pega o pintinho, entendeu? Dá o bote, pega ali o que ele quer comer. Assim é Satanás, ele tá de longe, observando, e quando ele vem tão rápido, dá o bote. Então precisamos estar dentro do arraial, precisamos estar dentro da casa, para que o gavião não tenha acesso. As telhas da casa seriam a mão de Deus. O gavião não pode passar pela mão de Deus e atacar, a menos que seja a permissão de Deus, porque tudo de Deus tem propósito. Não pode. A pessoa que entregou seu caminho ao Senhor, ela está guardada pelos laços do inimigo. Ela está vivendo o Salmo 91 verdadeiramente. Então é preciso. Então veio acontecer o acidente da Stephanie, fui parar no hospital, né? Ele ficava tentando me ligar, como eu falei, Deus fazia eu perder celular, o chip dava ruim, aí eu comprava outro chip, celular caía na água e compro um mistério de chip, que eu fiquei com 8 chips. Lembra da profecia do pastor Maurício? Vai te procurar. Ele tentava me ligar, não conseguia. Né? Depois de eu casada, eu achei um chip na gaveta, botei no celular da Diana, tinha um texto desse tamanho dele, dizendo que eu tinha casado, mas que a gente podia continuar a amizade, que não tinha nada a ver, tipo assim, se você quiser atrair o teu marido, eu tô aqui, tá? Né? Um parente dele bateu aqui no meu portão para pedir meu número de telefone, dizendo que ele queria, eu casada já, que ele queria falar com a Diana. Eu falei, se quiser falar com a Diana, é só chamar, levar ali na praça, não leve para sua casa, não leve Diana para sua casa. Ali, entendeu? Na praça, conversa com a Diana, não tem problema, mas meu número de celular eu não vou dar, né? E lá no hospital eu conheci o João. Primeiro eu conheci a Dona Bonete, né? Fiquei 2 meses no hospital lá no acidente com a Stephanie. Aí um dia chegou muita gente, para a glória de Deus, os enfermeiros me chamavam para estar pregando não, trazendo uma oração, uma palavra para alguém, né? Eu não falei para ninguém que era crente, mas estavam me reconhecendo como crente. Ajudei as pessoas, troquei muita fralda, irmão.
dei muita comida na boca, porque quando Deus leva uma pessoa para o hospital não é só para orar, né, para cuidar, para bancar a enfermeira também, isso é da vontade do Senhor, trocar uma fralda de alguém. É da vontade do Senhor, porque hoje a gente troca a fralda de alguém, amanhã alguém troca a nossa fralda. É dolorido e dói, né, ouvir isso, mas a verdade é, né? E eu cuidei muito das pessoas lá e nisso eu conheci minha sogra. Eu fui brincar, né? Que eu troquei a fralda da minha sogra, né? Troquei, ajudei, dei comida na boca, você ia comer. E nisso conheci a família da minha sogra. E nisso que eu conheci a família, um dia chegou o João. Eu confundia, porque era muito filho. Minha sogra, né? A gente brinca que lá a minha sogra tem umas frases falando que uma horinha dá pra fazer muita coisa. A gente brinca com isso, que uma horinha, até hoje eu brinco, amor, uma horinha dá pra fazer muita coisa, porque a mãe dele tava falando de né, fazer aquilo. Ela tem muitos filhos. E um dia chegou o João viu que eu tava fazendo minha aula de teologia, ele não era de falar muito, né, e me deu uns livros para mim, também para toda as coisas do Silas Malafaia. O Junão era crente, pelo menos eu achava que era crente. Ele tinha uma visão de evangelho de uma vez, ele até ajudava o pastor, congregava, mas igreja para ele só no domingo, né? E não queria muito compromisso, mas vamos lá. E numa dessas noites eu fui para a varanda, no testemunho da Stephanie tá lá a foto da varanda, né? O testemunho da Stephanie. Tem diversos testemunhos, então é o testemunho do acidente da Stephanie, porque são diversos livramentos que Deus tem dado na minha casa, na minha família, Deus tem sido muito fiel. Então é o testemunho do acidente da Stephanie, né? Eu tenho a foto lá da varanda, eu fui para a varanda do Olivério Albert Schweitzer, aqui em Realengo, para orar, e aí ele veio assim, se esticando, eu falei, não vai dar para orar, né? E ali a gente começou a conversar, ficamos até tarde conversando, né? Aí começou a chover, a Steph também começou a me chamar, né? A mãe dele chamar. Aí eu falei, varão, tá chovendo, vai pra casa. Ele, agora mesmo que eu não vou, né? Eu falei, varão é osso duro, né? É meio cabecinha dura. Mas aí entramos e ele foi embora. Aí no outro dia a Sueli chegou e falou, mãe, ela chama a minha sogra, na verdade é a avó dela, né? Mas ela chama de mãe. Mãe, João chegou em casa todo molhado, mãe. Chegou tarde da noite todo encharcado, todo molhado, pegou aquela chuva toda, né? Aí eu fui e falei, pô, por minha causa. A gente ficou até tarde aqui conversando, aí acabou chovendo e tal. Aí a Sueli me olhou e falou assim, conversando? João ficou conversando com você? Eu falei, ficou conversando. Ele, João, aí ela foi encostou na velha. Mas o João não fala nada. João não fala nada. A gente pergunta as coisas, o João não fala nada. Aí ela encostava de novo. Caraca, eu não acredito. O João conversou com você. Eu falei, conversou. Aí ficou eu e Stephanie. Ficou tão evidente que o João não falava nada com a família. Entrava calado, saía calado. E comigo ficou horas que aquilo me chamou a atenção. Epa, né? E dali a gente veio se conhecer. Aí quando eu trouxe a Stephanie para casa, tava ainda lá no hospital, né? O pai dos meus filhos teve um sonho casando comigo, é lógico que não veio da parte de Deus, né? E começou a querer falar comigo, e eu falei, meu Deus, eu não tô querendo, não tô com cabeça para magoar, não quero magoar ninguém, nem tô com cabeça para estar falando isso, dando fora em ninguém, né? E eu não queria. Aí também tinha o outro varão também, que queria aproveitar a oportunidade para ver se conseguia se chegar ao profeta, né? E tinha esse também que eu namorei tentando me ligar, a mãe dele me chamou na rua falando, pô, ele foi até o hospital. Lembra do pastor Maurício falando, vai te procurar, não vai te escutar? Ele foi até o hospital, procurou lá, não achou, não conseguiu chegar lá, ninguém conhecia a Stephanie. Todo mundo que foi para visitar a Stephanie conseguiu entrar. Ele, quando chegou na porta do hospital, ninguém sabia quem era Stephanie. Como se o hospital só falava na menina de 17 anos que sofreu acidente de moto e que ia amputar a perna. Menina linda, novinha, vai ter que amputar a perna. Era só o que se falava no Oliveira, era da Stephanie, que ia ter que amputar a perna. E ninguém entendia porque que ainda não tinha amputado, porque estava podre. Ele chegou lá na porta, descreveu, falou da Stephanie, da perna, tal, e ninguém sabia de Stephanie. Ele tentou ligar para a Stephanie, não conseguiu, tentou ligar para mim, não conseguiu, ele não conseguiu entrar. Lembra o pastor Maurício falando, vai te procurar, mas não vai te encontrar, vai tentar te achar, mas Deus não vai deixar, né? Porque eu falei para ele, Deus, eu não tenho
como, pai? Se ele vier atrás de mim, eu vou acabar voltando. Então Deus veio, né, separando. Eu falei, se vier, pai, eu vou acabar caindo. Isso me ajuda aí. Deus verdadeiramente veio com mão forte. Aí eu fui, conheci o João. Aí quando eu vim para casa, eu lembro que eu dei de cara com essa situação toda, todo mundo querendo voltar, né? Eu, o, o Edson, né, que eu fiz amizade lá, me ligou. Aí eu falei, o João tá aí? Edson, ele falou, tá, deixa eu falar com ele. Aí eu falei, pô, João, tem como você vir aqui em Bangu e tal, né? Aí ele falou, dá sim. Eu falei, então tá. E surgiu uma ideia, né? Então tá, então vem. Aí eu falei, na Paz e Vida. Ele, tá, na Paz e Vida. Aí ele veio no outro dia, marquei 3 horas, 2h30 ele já estava lá, né? Aí o que que eu fiz? 2h20, 2h10 ele já estava lá, marquei 3 horas. Aí eu peguei um mototáxi aqui, na Vila Aliança, atravessei aqui pro outro lado, que é aqui perto. Peguei um mototáxi, fui pra Paz e Vida aqui de Bangu, cheguei lá, olhei, eu falei, Barão, tô aqui, tu não falou que tava aqui? Ele, eu também tô aqui. Eu falei, só você tá invisível, porque eu não tô te vendo. Ele tinha ido pra Paz e Vida de Vicente de Carvalho, eu acho, que é a sede, era lá que ele ia, era lá que ele assistia literalmente os cultos, né? Porque há uma diferença entre cultuar e assistir. Então era lá, mas ele cultuava, mas é que o João veio meio frio, entendeu? Ele não veio quente, então ele estranhou um pouco quando veio comigo, veio mais pra perto que ele, entendeu? Não tem essa história não, irmão. Põe uma coisa na tua cabeça, tem gente que fala assim, crente quente tem que sentar do lado de quente crente, porque senão, né? Para não esfriar, não, pelo amor de Deus. O quente tem que sentar perto do frio e fazer o frio, não esfriar quando tá com frio. Tem que fazer o frio pegar fogo, irmão. É desse jeito. Entendeu? Ele é um pouco frio. Aí eu, pô, cara, a paz de vida que eu falei, eu moro em Bangu, eu tô no país de vida em Bangu. Eu falei o tempo todo pra você que eu fazia teologia, né? Em Bangu, né? Ele, caramba, ele mole, realmente falou que fazia teologia em Bangu e tal. Ele, fica aí que eu tô indo para aí. Eu falei, mas não é longe? Ele, fica aí, não sai daí. Aí veio, aí começou a chover. Meu Deus, nosso namoro foi regado a chuva. Aí ele começou a chover, ele chegou todo molhado, aí chegou um cabreiro me olhando, tipo assim, o que essa mulher quer falar comigo?